Olá a todos, neste vídeo vamos recalcular um modelo a partir dos dados gerados após a exclusão dos efeitos insignificantes que foram avaliados com o uso da rotina FAB-Efeito no vídeo anterior. Então, nós estamos aqui na nossa planilha e vamos copiar e colar a matriz X e o vetor Y em um arquivo novo. Passei para a próxima tela. Isso daqui é um arquivo novo, nomeado como exemplo1 underscore P2. E aqui eu vou colar os valores da matriz X e do vetor Y. Primeiramente, eu vou colocar o vetor Y na frente da matriz X. E agora eu vou excluir as variáveis insignificantes. Primeiro é a variável 3, que foi avaliada como insignificante, e também as interações da variável 1 com 2, a 2 com 3, e também os efeitos de terceira ordem, que é a interação da variável 1, 2 e 3. E agora eu vou criar uma tabela para organizar esses dados e gerar as réplicas. Escolho qualquer coluna aqui e ordeno elas. E a partir de agora, nós podemos observar que o experimento 1 com 2 são réplicas, o experimento 3 com 4 também são réplicas, o oitavo com o nono também, e o 11º também são réplicas. Lembrando que cada réplica dessa vai ser contabilizado como 1 grau de liberdade nos pontos centrais. Então, o que nós vamos fazer aqui é adicionar o valor da resposta da réplica em uma única linha para depois calcular a média. Os pontos centrais já estão salvos lá no nosso Jupyter, então não há necessidade de eles estarem aqui. Então eu sigo construindo as réplicas e apagando essas linhas, essa linha a mais. E aqui eu vou criar uma coluna chamada média, já que estamos aqui no Excel, não há necessidade de fazer isso no Python, embora dá para a gente criar uma nova coluna chamada média e calcular a média dessas duas colunas. Mas, devido a toda a praticidade, vamos fazer por aqui mesmo. Tá tudo certo? É isto que nós vamos levar para o Jupyter. Vou salvar e vou passar para a tela do Jupyter agora. Aqui está. Aqui está um arquivo vazio, aquele que nós iniciamos o vídeo. Eu vou atualizar, upando um novo arquivo. Vou dar overwrite. A partir de agora, vamos recalcular o modelo. A primeira etapa é importar o arquivo, utilizando o comando read_excel. Então, vamos chamar de ex1, 2, como fosse exemplo 1, parte 2. Chamar a biblioteca pandas e utilizar o método read_excel. E dentro dela, como parâmetro, vai ser uma string com o nome do arquivo referente, que no caso, exemplo 1 é p2.xlsx, que é a extensão. E agora eu vou construir a matriz X. Matriz X também, maiúsculo. Como ex1 underscore 2 virou um objeto, ele vai carregar os métodos da biblioteca pandas. Melhor, eu vou fazer daquela maneira, com
através de uma string, nomeando a coluna. Então, nós temos a coluna 1, ó, vou até chamar esta variável aqui para visualizarmos o data frame. Então, nós temos 3 colunas. Até então, eu utilizei esse comando do colchetes e nomeando as colunas para chamar uma coluna, mas também podemos chamar um conjunto de colunas, colocando uma lista dentro desses colchetes, e cada item de uma lista vai ser uma string, que vai ser nomeada o nome de cada coluna. Então, V1, V2 e V1, V2. Desta maneira, nós vamos chamar essas 3 colunas. Olha aqui. Aqui está a nossa matriz X dos valores recalculados. O vetor Y, que vai ser, eu vou chamar de Y, e X1, underscore 2, e vou escrever o nome da coluna referente às respostas. Aqui está. E vamos calcular o erro de um efeito e também o valor de t. E para isso, vamos utilizar a classe auxiliar CP. Embora esta etapa poderia ser realizada também no Excel. Vale a pena dizer isso. Para chamar a classe CP, chame a biblioteca PDE, instancie a classe CP, no caso. E para calcular o erro de efeito, você precisa dos valores do ponto central, que está salvo aqui em cima. Veja só. Vamos ver. No caso, se você fechou e abriu o seu Jupyter, você precisa recarregar todas as células anteriores, senão não vai estar na memória os dados dessa variável. E aqui, um número de variáveis. Nós acabamos de excluir a variável 3. Então, no caso, anteriormente, antes do recálculo, consideramos 3 variáveis. E agora nós estamos considerando somente 2. E vamos chamar o erro de um efeito. Apertando Tab, ele auto-preenche. E agora, eu vou escrever aqui para aparecer no terminal. Perfeito. É uma nova célula para o valor de t. P-value vai ser igual. Vou copiar e colar aqui. Poupar tempo, né? No caso, para usar em VT, não existe nenhum atributo necessário, sendo necessário somente o parâmetro de grau de liberdade. No caso, nós tivemos 4 réplicas formadas após a exclusão dos efeitos insignificantes. Isto quer dizer que nós temos 4 graus de liberdade para o ponto central. Que o belo é. Vamos chamar e visualizar. E agora, sim, vamos utilizar o método FabEfeito. Então, vamos instanciar a classe FabEfeito e vamos colocar os parâmetros que ela pede. Matriz X, vetor Y, erro de um efeito. No caso, eu salvei erro underscore efeito. Valor de t. Value. E agora o método FabEfeito. No caso, gerou. Não, ele confirma que esses 3 efeitos aqui, os primários e o secundário da interação 1, 2, são significantes e também pode ser visto pelo gráfico de porcentagem de efeitos, que todo mundo tem uma quantidade de porcentagem de efeitos significantes. A variável 1 para 35%, a variável 2 para mais de 50% e a interação 1, 2 aproximadamente para 10%. E agora, terminamos o exemplo 1. E no próximo vídeo, vamos tratar o exemplo 2, que é o planejamento fatorial fracionário. E aí, vamos iniciar de cara com o preparo da matriz X e o vetor Y. Então, te vejo na próxima aula.